Boa noite, meus queridos. Boa noite, YouTube. Bem-vindos a mais uma live especial de quinta-feira, porque todas as nossas quintas-feiras são especiais. Afinal, a gente para tudo aqui, eu e a minha equipe maravilhosa, para trazer conteúdos que possam transformar a sua vida. Então, queria agradecer mais uma vez a minha equipe por me ajudar a trazer esses conteúdos e agradecer vocês que estão assistindo essas lives e que trazem mais ideias a cada dia para a gente melhorar e levar para frente a corrente do bem, já que essa live custa um total de R$ 0, gente. Todas as quintas-feiras eu estou aqui, mesmo não estando, eu estou. Como assim? Por exemplo, meu comprometimento com vocês é tão grande que eu gravei a aula hoje porque eu estava num evento. E aí eu deixo tudo pronto para vocês estarem comigo, mesmo que eu não esteja ao vivo. E aí você tem aí a galera do chat, porque sim, é um momento de encontro. Coloca aí um oi no chat, por favor, se você vem toda quinta-feira e já tem amigos nesse chat para conversar. Então, bora explicar o tema que eu trouxe para vocês. E com certeza esse é um dos temas mais abrangentes que eu podia trazer e também vai conseguir ser aplicado por qualquer pessoa de qualquer área, desde que você abra um Excel. Beleza? Hoje eu vou falar sobre os KPIs. O que são, onde vivem, do que se alimentam. Os KPIs não são recursos do Excel. Então, antes da gente começar a fazer um KPI aqui no Excel, eu preciso que você entenda o que significa isso. KPIs, que em inglês vem de Key Performance Indicator, vamos gastar aqui, que na verdade, se a gente for falar em inglês, ele se chamaria KPI e não KPI, tá bom? KPI serve para medir os números de uma forma rápida, sem ter que ficar vendo linha a linha. Ou seja, é um resumão num número para fazer uma apresentação. E de apresentações de dados a gente entende, não é verdade? Porque a gente sabe que é tudo que um gestor precisa. O gestor não quer chegar na base e ver todos os números aqui. Ele quer um resumão, ele quer números fáceis para tomar decisões. Ou seja, ele quer indicadores de performance que tem que ser ligados a um objetivo, tem que ser fáceis de mensurar, ou seja, bater o olho tem que entender, tem que ser relevante para o seu negócio e tem que gerar uma ação. Por exemplo, nesse dashboard que eu trouxe aqui. Dá uma olhadinha. A gente tem, eu vou trocar esses textos aqui e já explico depois para vocês. A gente tem aqui um dashboard maravilhindo, gente, olha isso, que vai mostrando, de acordo com o país que a gente escolhe, as análises por filial. Então, eu tenho indicadores de performance, KPIs, por filiais, relacionados à parte financeira da empresa. Então, tudo que entra, tudo que sai, que são aqui, receitas, despesas e o saldo. Eles são apresentados através de KPIs e eu posso olhar e falar, então o saldo de fevereiro, o saldo de fevereiro do Japão, nessa minha análise, é de menos 152. Isso representa uma queda de acordo com um mês em relação ao mês anterior. Olha só, então a variação percentual de um mês para o outro teve uma queda de 124%. Isso aqui é uma facilidade para alguém analisar e tomar decisões do tipo, nossa, a gente teve uma queda de 124%, vamos ver o que está acontecendo na nossa produção, o que a gente pode melhorar. E para você não ter que ficar fazendo isso no PowerPoint um por um, o Excel está aqui para nos ajudar. Como eu estou com um arquivo na nuvem, vou contar para vocês, tem um bugzinho no Excel. Quando a gente coloca um arquivo na nuvem, eu queria aproveitar para contar para vocês que é com muito orgulho que eu não edito lives. Ou se eu precisar editar porque aconteceu uma coisa muito errada aqui, um problema, ou luz caiu, a internet caiu, alguma coisa assim. Mas normalmente eu não edito erros. Sabe por quê? Porque eu gosto que vocês vejam como eu resolvo meus erros. Por exemplo, eu abri um arquivo
que está sendo salvo na nuvem. Ó, tá aqui a minha live 336, olha só que loucura, 336 lives realizadas nesse canal. E aí, a gente tem um número aqui em cima, ó, eu salvei e ele parou de fazer o que eu ia falar para vocês. A gente tem um número aqui que está com uma imagem vinculada, que é uma imagem que está vindo lá do outro canto. E muitas vezes, quando eu tô na nuvem e salvo um arquivo, ou simplesmente quando eu faço um filtro, o Excel tem um bugzinho de duplicar essa caixa. Às vezes eu só salvo e ele volta ao normal, mas às vezes também eu preciso remover. E às vezes ele vai fazendo aqui, ó, copia, quando ele coloca um em cima do outro várias vezes. O que eu faço? Clico aqui e vou deletando, tá? Isso acontece sempre que eu tenho um arquivo na nuvem e tem várias pessoas editando ao mesmo tempo. Como não é uma coisa muito antiga, é uma novidade, isso tem pouco tempo, a Microsoft vai ajustando aos pouquinhos, beleza? Então, se acontecer aqui, eu mostro para vocês. Vamos à aula de hoje, como é que eu construí, como é que eu cheguei nesses KPIs, nesses números. A parte mais divertida, gente, é apertar botão e ver os números mudarem, né? Então, só para vocês entenderem, antes da gente ir pro detalhe, o que muda aqui? Quando eu troco o ano, ó, quando eu troco o ano, esses números, eles precisam mudar de acordo com o país. Então, ó, 2020, França, mudou. 2021, Japão, mudou. E quando eu troco os meses aqui, esses números precisam mudar também, tá bom? Tudo isso daqui, aqui embaixo, já está representado, mas são maneiras diferentes da gente visualizar a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui selecionado 2021 fevereiro, tá? Então, 2021 fevereiro, eu tenho o número, por exemplo, 1.218 de receitas, ou seja, entrou 1.228 na conta da empresa para o país que eu estou escolhendo. Agora, aqui embaixo, eu também tenho, ó, fevereiro 1.218. Só que aqui eu estou usando uma representação que mostra no mesmo gráfico quanto que eu cresci, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. E aqui em cima eu tenho uma outra representação em forma de cartões. Aqui, por exemplo, eu tenho essa setinha para mostrar que caiu ou que cresceu a variação. Então eu posso criar indicadores e KPIs para qualquer negócio, desde que eles sejam, ó, ligados a um objetivo de ver quanto que está, por exemplo, o crescimento das vendas dos produtos. Fácil de analisar e de mensurar. Então, bater o olho, não tem que ficar explicando muitas coisas. Bati o olho aqui, eu consigo entender o que aconteceu. Relevante. Quem vai dizer que é relevante isso é quem vai assistir a sua apresentação. O seu gestor, ou se você é o gestor do negócio, você tem que saber se esse dado é realmente relevante para não estar aqui simplesmente por estar, para fazer uma composição inútil no seu painel. E gerar uma ação. Se eu vi que caiu, eu consigo agora sim entrar nos detalhes para filtrar, por exemplo, só o valor que eu preciso e ver como a gente pode melhorar esse processo, tá? Base de dados. O que eu tenho na minha tabela? Essa daqui, por exemplo, né, é um exemplo que você pode usar no seu dia a dia, mas eu coloquei aqui filiais. Eu tenho a data dos lançamentos, então eu faço lançamentos de despesas e receitas, ó, em dias diferentes. Eles podem se repetir? Podem. Ok, o que eu tô pagando ou que eu tô recebendo? Tá aqui, ó, no lançamento. Você pode colocar isso de acordo com a sua empresa nos seus números, e aqui eu brinquei que eu tenho uma filial em cada país, ok? Então, de acordo com a data, a filial, o tipo de lançamento, a despesa ou receita, tem o valor que aconteceu. Então, em Portugal, no dia 10/3, rolou um gasto com folha de pagamento, que é uma despesa, de R$552. Para que isso não fique mudando toda hora, eu vou dar um Ctrl+C e vou fazer um Alt+CVV, que é para colar somente valores e deixar esse número aleatório que a gente estava fazendo exemplo, tá? Do lado, porque eu preciso de filtros de mês e ano, facilita a minha vida sempre criar campos novos. Ó, o campo
mês, que eu usei com a função maiúscula e a função texto, tá aqui, e o ano. O bom é que essa live vai ficar gravada, você pode ver, rever, pausar para aplicar no seu dia a dia, ok? Lembrando que o objetivo das lives é te abrir a mente, mostrar o que é possível fazer com o Excel, você pode estudar e fazer junto. Se você quiser baixar esse arquivo, a gente libera para membros. Então, do lado do se inscrever, já aproveita e se inscreve no canal, do lado vai ter um Seja Membro. E lá você pode se inscrever com, eu acredito que tá R$14,99 por mês, o que dá menos de R$4 por live, para ter acesso aos arquivos das lives para fazer junto. Então é mais uma possibilidade aí, além de você estar ajudando e apoiando o nosso projeto do canal. Ok, fizemos essa base de dados. Agora a gente vai para a parte das análises. E antes de começar a fazer uma análise, é interessante a gente desenhar quais análises eu preciso, para não sair fazendo função e fórmula sem um objetivo final. Essas são as análises que a gente precisa, e para começar eu filtrei por mês, ano e filial, e conforme eu filtro essas três coisas, eu quero saber o total de receitas, despesas. Em vez de lucro, eu vou chamar de saldo, acho que fica melhor. Receitas, despesas, o saldo, ou seja, o que entrou, o que saiu e como é que ficou o meu caixa. As principais despesas por categoria e depois as receitas e despesas anuais. Eu vou mudar aqui, como a gente está colocando mês a mês, eu vou chamar isso de análises mensais, para facilitar a nossa vida também. Porque eu sou dessas que faço e depois mudo de ideia. Você também muda de ideia? Como diria o Stefano aqui, ele sempre fala, só não muda de ideia quem não as tem. Agora que a gente já sabe quais análises eu preciso fazer, primeira parte é criar o filtro. E esses filtros que eu crio, que tem aqui, ó, mês, ano e filial, eu faço através de tabelas dinâmicas. Então, como é que faz? Manda inserir uma tabela dinâmica. Essa base vai pegar os dados daqui, ó, vou clicar aqui no cantinho para selecionar tudo. O nome eu já tinha dado, que é base de dados. E aí essa base de dados eu vou colocar só para a gente poder visualizar qual foi o mês, o ano e depois a filial. Nessa tabela eu coloco o mês, ó, mês na linha. E na outra, o ano. Fiz isso e repeti. Só que para escolher as coisas, a gente usa a segmentação de dados. Então, criou uma tabela dinâmica? Vai lá em cima, no análise de tabela dinâmica, clique em inserir segmentação de dados e pede aqui a análise por mês. Ok, escolheu um mês, já era. Essa parte aqui a gente repete com o ano e chega nesse resultado, tá bom? Depois que eu tenho essa segmentação de dados, eu joguei para cá, porque aí eu vou apertando os botões e vou tendo meus resultados. Ainda não cheguei nessa parte da direita, mas assim a gente fez a segmentação. Olha ela aqui, que fofinha. Ó, nada mais ou nada menos que os botões que eu acabei de criar do outro lado. Agora, deixa eu apagar aqui. Agora que a gente já tem o nosso filtro de mês e ano, eu preciso dar um jeito de colocar filial em algum lugar. Por quê? Porque aqui no dashboard eu preciso dar um clique nas bandeiras. Ah, não podia ser com o nome dos países? Podia, mas é que a gente aqui é desse jeitinho, né? Só consigo fazer coisas nota 11, me desculpa. E aí a gente colocou as bandeiras para acontecer. Qual que é o segredo dessa parte? Porque o Excel é um cara cheio de segredos. E nós aqui também. Na parte dos países, das filiais, eu criei uma outra tabela dinâmica e aí sim eu preciso usar um campo que eu não usei aqui. E eu não costumo muito usar esse campo, que é o campo da tabela dinâmica chamado filtro. Oh, meu Deus, como assim? Ó, aqui tá pronto, tá? Eu vou fazer embaixo, vou fazer numa outra planilha para não estragar essa, para mostrar como é que eu fiz. Eu cheguei lá, mandei inserir uma tabela dinâmica. Ó, e ela vai te chamar base de dados, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Base de dados. Ok. O que eu vou fazer?
O campo que vai ser filtrado por botões, que é aquela bandeira que eu mostrei, eu preciso jogar aqui, ó, no campo filtro. Então eu tenho os 4 buraquinhos da tabela dinâmica, que vão montar aqui a estrutura, mas quem vai receber o clique da bandeira tem que ficar aqui no filtro, que são as filiais, ó, filial, filtro, beleza? Agora sim eu vou montar a parte de baixo. Eu quero jogar para ver por linha o mês, ó, o ano. Mas faz diferença se eu colocar o ano para cima ou para baixo? Faz, olha só, mês para baixo. É isso que eu quero. Eu não quero que ele repita para mim várias vezes o ano. Eu quero que ele me mostre o ano e uma subanálise, o mês. Ok. Depois que eu fiz isso, ó, ano e mês, eu trouxe despesas e receitas. Mas despesas e receitas, na minha análise, tá sim, no mesmo campo, que é o tipo. Então, eu posso pedir para o Excel jogar esse tipo para colunas. Para quê? Para ficar uma resposta em cada coluna. Por isso que chama colunas. Sacou? Aqui o ano e o mês estão um em cada linha. E aqui eu tenho uma resposta do tipo em cada coluna. Vou tirar esse total aqui. Estou fazendo exatamente o que eu fiz na outra. E agora eu vou mandar o Excel calcular no meio o que eu preciso, que são os valores. Ó, valor no valores. E ele vai pegar o valor, que é o cara aqui, ó, da base, esse cara, e vai somar. Por padrão é uma soma que ele faz, é uma soma que nós precisamos. E a única diferença que eu tenho dessa tabela para essa daqui, repare que aqui eu tenho ano numa coluna e mês em outra. E nessa parte eu tenho os dois na mesma. Segredinhos, hoje eu estou cheia de segredinhos. Eu vou mudar o layout desse relatório. Clica na tabela dinâmica, lá em cima a gente vai encontrar o design e lá no começo eu tenho layout do relatório. Troca o modelo para mostrar num formato de tabela. Ele vai jogar um em cada coluna, ano para cá, mês para cá. Para nosso cálculo dar certo, eu preciso que isso aqui seja uma tabela mesmo. Aqui eu tenho que ter 2020, 2020, 2020, 2020. E assim por diante eu quero repetir. Por isso, eu vou clicar aqui nessa célula onde tem o 2020, que é um rótulo. E lá no design eu tenho mais uma opção no layout do relatório, que é repetir todos os rótulos de item. Isso vai fazer plim, todos os 2020 ficarem para cá. E assim por diante para o 2021. Eu não quero que o Excel some para mim aqui. Não está me ajudando. Então eu vou tirar esse subtotal, só deixar o ano, mês, despesa e receita, que é tudo que nós precisamos. E no final, a gente vai dar um jeito de mandar, ó, Brasil, aparecer aqui, conforme o clique da bandeira acontece, tá? Guarda aí essa informação. Agora que eu já ensinei a fazer essa tabela, tudo isso daqui ficou de outra cor. Por quê? Porque essa parte é do Excel puro, células. Não vai ser feito com tabela dinâmica. Por quê? Porque a tabela dinâmica tem algumas limitações, tá? Então eu vou colocar essas informações para cá para facilitar a nossa vida. Só que tá tudo digitado, são títulos que eu coloquei, ó, que eu quero trazer o saldo, já que eu tenho a despesa e a receita. Eu quero o saldo. A variação de despesas, a variação de receitas, tudo em porcentagem, que são os nossos KPIs, e a variação do saldo, ou seja, quanto que eu cresci ou decresci de despesas por mês, receitas por mês, de um mês para o outro, e quanto que o meu saldo variou. Por que no primeiro não mostra nada? Porque janeiro não tem ninguém antes. E essa variação é sempre em relação ao mês anterior, tá? Como aqui já estava tudo pronto, vamos analisar essa aqui do saldo? Bom, se eu tenho essa célula com despesa e essa com receita, eu vou diminuir, né? Quanto eu ganhei menos quanto eu gastei. Com isso, eu tenho aqui o saldo, dei um arrastar aqui, e eu tenho aqui um saldo até 2021. Até dezembro de 2021. Lembrando que
eu já tinha dados na minha base, tá? Beleza. Variação, em janeiro não vai ter nada, mas a partir de fevereiro, olha o que eu fiz. Eu mandei o Excel dividir para descobrir essa porcentagem. Ó, eu mandei ele dividir o total de despesas, porque eu estou calculando variação de despesas, né? O total de despesas dividido pelo total de despesas do mês anterior. Ou seja, quanto que variou, no final mandei um -1. Como assim? Bom, se eu fizer isso, eu estou pedindo para o Excel calcular a porcentagem e me mostrar só a variação. Esse -1 é para apresentar só quanto variou de um para o outro, tá? Essa função se erro é para a gente já deixar prontinho, se não tiver informação, eu quero que ele traga nada. Assim vai ficar bem redondinha a nossa análise, nosso KPI. Ó, de 1.500 para 2.439, a gente teve um crescimento de 55%. Aí eu arrastei, você pode dar um clique, ó, de boas. E a mesma coisa, por causa desse -1, o Excel vai fazer para a caída aqui, para a diminuição do valor. Então, de 2.400 para 790 caiu 68%. Então, já está funcionando mais e menos aqui, tá? O positivo e negativo. Faz a mesma coisa para o outro lado, só que com as receitas. Porque eu quero fazer o cálculo de variação de despesas aqui, de receitas aqui. Então, um pega essa coluna, outro pega essa. Ok? Então, aqui a gente fez só conta para fazer as divisões. Agora, eu vou fazer a variação do saldo. E aonde está o saldo? A gente criou aqui, ó. Então, eu posso fazer uma análise depois mostrando em dinheiro e em porcentagem, assim como eu tenho aqui em dinheiro e aqui eu tenho em porcentagem. Quem vai decidir o que é melhor? O seu gestor. Se você já tem experiência no seu ramo, você já pode sugerir as análises para sua gestão. Mas normalmente, se a gente começar um projeto, eu pergunto para o cliente: o que você precisa ver? E aí ele vai me falar: quero ver a variação do saldo, receita e despesa, por exemplo, tá? Então, a gente já tem as informações que eu preciso aqui. Lembra que eu guardei aqui o filtro do filial. Vamos lá. Um pouco mais para a direita, eu preciso de um painel de algum lugar. Vamos voltar para o dashboard, só para vocês entenderem. Eu já tenho aqui embaixo números para fazer o meu gráfico. Tudo que entrou, tudo que saiu. Isso eu já tenho. Mas, agora eu preciso desses cartões. Ó. Eu preciso saber só do escolhido, e aqui também o número que a gente tem aqui em cima, tá? Então, vamos voltar. Qual foi o ano escolhido? Tá aqui, lá no comecinho. Aqui, ó. Que esse foi o primeiro que a gente selecionou. Se bem que ele tá mostrando os dois, sabe o que eu vou fazer? Nesse cara... eu vou confirmar o que eu fiz. Vou chegar aqui nessa minha segmentação só para confirmar. Segmentação de dados, conexões do relatório. Ele está dizendo que está mexendo aqui nessa tabela dinâmica 14. Ok. Vamos ver se essa aqui é a tabela dinâmica 14. Análise, lá no comecinho, tabela dinâmica, olha, ela é a 15. E qual que é essa aqui? Essa primeira, vamos ver. Provavelmente ela é a 14. Olha só, quer dizer que isso aqui não está mudando, porque quando eu aperto a minha segmentação de dados, ela não está vinculada com outro. Vamos arrumar. Selecionou a segmentação, vai lá em cima, conexões do relatório, eu vou falar, ó, 15. Também é para mexer. 14 e 15. Vou dar OK. Opa, olha só que diferença. Quer dizer que agora eu tenho que trocar aqui. Eu tava apertando, tava vendo que os números não estavam mexendo. Agora sim, conforme a gente vai mudando o país e o ano, a tabela dinâmica muda automaticamente. Voltando então, agora tenho essa célula. Aqui eu só vinculei igual 2020, que está aqui, e do outro lado trouxe março, que é o mês também que foi escolhido. Ok.
Por que eu faço isso? Para não ter que ficar dançando na planilha. Já que eu vou montar esse meu quadro de indicadores, eu já trouxe para cá, para não ter que ficar toda hora voltando para outra célula, tá? É só para facilitar também a explicação e a minha análise. Eu preciso criar os cartões que têm dados do saldo, número e porcentagem, dados de receita e despesa, número e porcentagem. Então, eu tenho saldo, despesa e receita, tá aqui. Eu preciso dos números e das porcentagens, só que como nós queremos uns indicadores muito loucos do mundo inteiro, eu já trouxe colorido aqui com um triângulo para cima ou para baixo automaticamente. Meu Deus, o que é isso, né? Maravilhoso. Vamos lá. Espera aí, vou subir para mostrar. Pronto. Despesas. Eu já tenho uma tabela aqui do lado para pedir para o Excel consultar lá, onde ele achar 2020, onde ele achar março, na coluna de despesas. O que ele tem que fazer? Tem que fazer assim, ó. 2020, março. Beleza. Ele tem que vir aqui, ó. Pum, pum, e pegar receitas. Ou despesas, ou saldo, ou porcentagem, ou o que eu quiser dessa linha. Mas ele tem que vir nessa linha aqui e fazer automático, tá? Por causa desses filtros, ou seja, só 2020, só o mês de março, eu não fiz com o PROC-V. Porque o PROC-V vai trazer com base em uma análise de busca. Eu teria que fazer uma arrumação aqui em cima para resolver isso. Então, eu preferi usar o Soma-CES. Por que Soma-CES? Porque o Excel vai somar todo mundo que for 2020 março. Só tem um. 2020 março, beleza. Ele vai somar uma única célula e vai dar certo pra gente, tá? Então, meu Soma-CES aqui analisou, para começar... Deixa eu colocar menor aqui, que aí a gente consegue ver tudo junto. Deixa eu ver. Prontinho. Ah, meu Deus. Pera aí. Deixa eu arrastar isso aqui para ajudar. Pronto. Minha função Soma-CES começou com um intervalo de soma. Então, eu pedi para somar a coluna K, já que é o número de despesas, é o dinheiro de despesas. Tá, mas só pode somar K se a coluna I for 2020. Ó, se a coluna I, é isso mesmo? Isso mesmo, for 2020. E também se a coluna J, que está aqui, for março. Assim eu amarrei as situações com a célula de cima, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, só que eu mandei ele pegar a coluna de receita. E a mesma coisa eu fiz aqui, mandei pegar a coluna do saldo. Ou seja, somou dinheiros de despesa, dinheiros de receita, dinheiros de saldo. Já temos a informação. Agora, eu vou trazer porcentagem, que é exatamente a mesma coisa, só que é com essa coluna e com essa coluna. Ó, igualzinho. Manda somar, analisando ano e mês, só do que foi escolhido, só que aqui é porcentagem da despesa, aqui é da receita e aqui é do saldo. Tá vendo que se você entender a lógica do primeiro, você não tem que ficar copiando nada? É só você entender qual coluna e aí se adapta para todas. As 6 são iguais. Agora é que vem a parte muito louca. Esse indicador. Prestem atenção. Eu pedi para o Excel juntar texto. Ó, eu quero que ele apresente num formato de texto, mas, Karen, isso aqui é número. Como é que é em formato de texto? É, porque eu quero que ele junte número, porcentagem e um triangulinho. Então, eu fiz a função texto, tá? Que ela vai juntar um monte de coisa. Função texto. O que você quer? Ah, eu quero analisar para começar esse 56 aqui. Só que se eu fizer somente a função texto com 56, ele vai me dar um número e não uma porcentagem. Então, eu fiz esse pedacinho. Vou fazer separado só para vocês verem o que acontece. Ó,
texto dessa célula fica em porcentagem. Ah, tá igual. Tá. Agora eu vou mandar grudar com o triangulinho. Preste atenção. Concatena com. O que significa concatenar? Significa grudar, unir, juntar informações. Eu sempre lembro que 1 concatenado com 1 dá 11, ok? Então eu vou juntar a porcentagem com o triângulo. E como é que faz um triângulo? Eu não sei qual triângulo quer fazer. Por quê? Porque às vezes é para cima e às vezes é para baixo. Por isso, deixa eu copiar essa separado, porque eu também quero mostrar para vocês separadinho como é que eu faço. Eu perguntei, se esse número aqui for maior do que 0, positivo, manda aparecer um triângulo para cima. Se não, significa que esse número é negativo, manda aparecer um triângulo para baixo. E a cor? Calma, calma. Por enquanto estamos falando só de textos, não de cores. Para fazer aparecer esse triângulo aqui, que é um texto, eu faço o seguinte. Aqui eu vou mandar inserir um símbolo que é desse botãozinho aqui. Não é uma equação, é um símbolo matemático ou um geométrico. Só que eu não consigo fazer aparecer dentro de uma função. Tá vendo que tá desligado? Então o que eu faço? Eu coloco numa célula nada a ver com nada. Vou apagar aqui, ó. Tá lá uma célula nada a ver com nada. Vou mandar inserir. Preciso do triângulo, hein? Símbolo. E aí, você vai procurar aqui, olha essa, Arial, ó, Arial. E aqui você pode procurar por... Deixa eu achar... Cara, tem muitas coisas loucas aqui. Combinado... Árabe, extensões, grego, pontual. Deixa eu ver onde está. Símbolos de moeda, setas, operadores aritméticos. Formas geométricas, achei. Formas geométricas. Agora, a setinha para cima tá aqui, ó. Cliquei, mandei inserir. Setinha para baixo, cliquei, mandei inserir. E fechar. Pronto. Agora nós temos triângulos. O que eu posso fazer? Selecionar, copiar e fazer assim, ó. Chegar aqui e colar. Seta para cima. Vou fazer a mesma coisa para essa parte e colar a seta para baixo. Lembrando que eu mandei essa função texto juntar um número com formato de porcentagem com não sei. Às vezes seta para cima, às vezes seta para baixo. Por isso que eu mandei uma função C aqui. Se você quer aprender mais sobre a função C sozinha, se você não tem esse contato, é só colocar depois aqui Karen Abessia no YouTube. Karen Abessia, função C. Você vai achar um monte de vídeos sobre isso no meu canal, tá? Fechado. Se arrastar funciona, é o mínimo que eu espero do Excel. Olha lá, é o mínimo que eu espero. Agora isso aqui não serve para nada, pode apagar. Já temos o nosso indicador lindo, cheirosinho para colocar lá no nosso dashboard, tá? Painel feito? Bora para mais uma parte do nosso dash. Bom, isso aqui mexe aqui, que mexe aqui, e agora eu vou fazer a parte do gráfico. O meu gráfico só tem que ter 1 ano. Olha aqui. Eu não quero 2 anos aqui, eu quero um só, tá bom? Essa parte aqui a gente só tem que trazer para o painel, mas ela já está criada. Então, eu digitei janeiro e puxei aqui até dezembro. Por quê? Porque essa é uma base fixa. Eu não preciso deixar numa tabela dinâmica. E aí eu falei a mesma coisa que eu falei aqui em cima para o Excel, eu falei aqui embaixo. Eu falei, ó, soma. Aqui tem que somar só se for o quê? Março de 2020. E aqui embaixo? Só se for janeiro de 2020. Olha que da hora. Soma quem? Receitas e despesas. Ou seja, mais uma vez, o Soma Cs salvou nossas vidas. Receita aqui, despesa aqui.
Ah, aqui são os números, né? Sim. Só que como eu quero um gráfico que fica positivo verde para cima, negativo vermelho para baixo, olha o truque, olha o truque. Mandou um menos aqui, vezes menos um. Ah, igual na matemática, igualzinho, menino. Vezes menos um para ele transformar isso aqui em negativo. Karen, mas não dá na mesma? Se chegar aqui e fizer assim, ó, menos soma C? Será? Deixa eu ver. Deixa eu fazer assim, ó. Dá na mesma, tá? Mas eu tenho mania de aula de matemática, então eu gosto mais do vezes menos um. Vou deixar ele aqui. Agora nós temos uma base fixa de 12 meses para poder selecionar e mandar criar um gráfico. Essa parte já temos também, então vamos lá. Aqui já temos, aqui já temos. O que eu coloquei aqui do ladinho? As principais despesas. Então vamos fazer essa parte. É a mais fácil de todas, é apenas uma tabela dinâmica. Então nessa tabela dinâmica nós temos, atenção, ó, lançamento aqui, que é o tipo do lançamento, no linhas. Soma de valor, joguei esse valor aqui, ó, para o valores. E aqui em cima a gente pode escolher o tipo que eu quero. Essa análise é só de despesas, não é dos dois, não é de saldo tal. Eu estou especificando. Então, sempre que for somente uma análise, você pode colocar no filtro. Olha o que eu coloquei no filtro dessa vez. Filial, por que a filial tem a ver com isso, cara? Meu Deus, estou ficando louco. Lembra que eu vou querer o país apertando aqui, mudando tudo? Por isso, esses números têm que estar ligados com a filial e apenas com despesas. Ah, tá. Então, aqui, ó, filtro é filial e o tipo. Mas todos os tipos? Não, tem que vir aqui e mandar fazer o tipo despesa. Tem que marcar aqui, porque essa é uma análise dos gastos, tá bom? Beleza, vamos para a parte mais divertida. Que legal. Agora a parte dos gráficos e dos cartões. Como é que eu faço para jogar esse cartão aqui? Bom, eu mandei inserir uma forma, ou um word art, ou uma caixa de texto. Vamos fazer com a caixa de texto? Coloquei uma caixa de texto aqui. Eu vou mostrar como eu fiz uma caixinha e você vai saber como eu fiz todas. Deixa eu pintar aqui no fundo para você ver melhor. Pronto. Essa caixinha precisa... Vamos fazer que esse é o saldo. Saldo do mês de fevereiro e a variação, tá? Então vamos lá. Selecionou a caixinha de texto, vai lá para cima na barra de fórmulas, clicou. Digita igual. Igual. Vai lá onde você quer. Eu quero o número do saldo que tá na tabela lá. Volta para apoio. Vamos achar? Fevereiro de 2020, saldo, número, tá aqui. Clica, dá Enter. Não acredito. Não acredito! Posso ouvir um glórias? Glórias. Coloca aí se você curtiu. Será que esse número muda? Atenção. Oh, é nada. É mesmo, menino, ele muda. Ó, e tem que bater com o número que tá aqui. Tá bom. Agora é só você arrumar bonitinho e colocar aqui nesse lugar. Você podia colocar sem borda, sem contorno. Olha lá. É desse jeito. Tá bom. Agora eu já sei. E como é que faz o de baixo? A mesma coisa. Só que o problema é que se você simplesmente fizer isso, ele não vai pintar. Como assim, Karen? Se eu chegar aqui e pintar de amarelo, vamos ver. É que eu fui bem feliz nessa história do amarelo, porque aqui já tá amarelo, né? Mas vamos tirar essa cor amarela aqui, ó. Ó, não faz a menor diferença. Então, como é que eu faço para isso ficar colorido e trazer para lá? Vamos aprender. Aqui, eu vou usar um recurso chamado formatação condicional. Eu vou selecionar as células e vou pedir para elas ficarem verde ou ficarem vermelhas, de acordo com uma condição. O quê? Ó, clicou em formatação condicional. Deixa eu mostrar as regras que já existem aqui. Eu pedi uma nova regra, assim. Pedi uma regra para usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Olha, tá escrito isso aqui, não acredito. Sim. E criei a primeira. Vamos pegar a verde primeira? A primeira é:
que essas células têm que ficar verdes quando T10 maior que zero. T10, ó, aqui, for maior do que zero. Positivos. Números positivos têm que ficar no formato verde. Fonte verde. É isso que está acontecendo. E repare aqui com o meu zoom que eu coloquei o fixo só na coluna T. Por quê? Porque aqui é a linha 10. Aqui é a linha 11 e aqui é a linha 12. Esses números têm que ser trocados, tá? Muito bem. Fiz isso, fiz pro vermelho também. Só que menor que zero, né? Um é maior que zero, vermelho, tal, maior que zero, tal. Pronto. Agora, lembra que eu falei que se você fizer esse quadradinho desse jeito, a cor não vai mudar em nada? Tanto que eu troquei aqui a cor e não mudou em nada? Então agora vamos aprender a fazer uma imagem vinculada com pouquíssimos cliques. Você vai selecionar só o saldo, é só ele que a gente quer, tá? Ó, aqui eu tenho o número, aqui eu tenho só o saldo, tá vendo? Vai copiar, tranquilo, ó, Ctrl C, só isso. Aí eu vou chegar lá no seu dashboard. Olha que chique. Agora você vai colar, só que de um jeito muito especial. Você pode vir aqui direto no colar e escolher a última opção. Imagem vinculada. Ai, gente, olha que fofinho. Será que muda? Ah, é nada. Ele muda mesmo, menino, de cor e tudo. Ó, é o que eu fiz aqui. Quer dizer que agora você vai replicar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Despesas não está aparecendo. Por quê? Porque provavelmente Karen ABS apagou. Vamos jogar para cá e ver despesas onde que está o número. Despesas, número. S10. Tá bom. S10. Enter. Pronto. Deixa eu só formatar para deixar bonito. Organizado. Vamos ver, sim, menos 5, menos 69. Vamos ver se é isso mesmo. Menos 5, menos 69, menos 260. Peguei um mês péssimo aqui para analisar. E essa bordinha, como é que a gente arranca? Não arranca. É só você chegar no apoio e tirar a linha de grade. Você não precisa arrancar a bordinha de nada, porque aqui ele já vai ficar lindo e maravilhoso. Show de bola, hein, menino? Nem eu tô acreditando nisso. Vamos lá. Essa aqui já matamos. Deixa eu deixar um outro número para ver se muda. Muda. Essa aqui eu matei. Vamos fazer o gráfico de baixo? Vamos lá. Isso aqui eu vou ocultar, que foi só para aula. Vamos fazer o gráfico de baixo. Vou voltar as linhas aqui, porque eu não consigo trabalhar sem linha de grade, tá? E agora é só selecionar e mandar o eQuincel fazer um gráfico. Do quê? De colunas. Ah, que maravilha! Mas ele tá um pouco torto, né? Vamos ver como é que ele fica melhor? Vamos arrumar para ficar o mais parecido possível com esse de baixo. Porque se eu fiz, você também tem que conseguir fazer. Vai apagando as coisas. Chururu, chururu, tira essas linhas aqui. Vou tirar. Aqui, beleza, tô apagando na mão mesmo. Delete. Eu quero que isso aqui fiquem alinhados. Vamos ver? Botão direito, formatar série de dados. Ai, Karen, eu nunca sei se isso aqui tem que ficar mais pra lá ou mais pra cá. Vai mexendo aqui assim, ó. Vamos mexendo pro outro lado. Ah, é nada. Só arrumar aqui a sobreposição. Se eu colocar 100%, elas ficam exatamente uma em cima da outra. Só que uma é negativa, outra é positiva. Chegou aqui, chururu, pintou, acabou. Fácil desse jeito. Agora vamos analisar os números. Quero aparecer com os números. Botão direito no verde. Adicionar rótulo de dados. Olha que fofinho. Botão direito no vermelho. Adicionar rótulo de dados. Olha, gente, tá nascendo. No meio tem quem? Deixa eu dar um zoom super. Pra vocês verem. Ó quem tem no meio. O nome dos meses, que não vai nos ajudar aqui. Lembra que eu falei que essa é uma live cheinha de truques? Maravilhindos? Muito bem. Por falar em truques maravilhindos,
Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, sabe o que vai ter? O link da nossa Black Friday. Oh, meu Deus, vai rolar Black Friday com desconto em um monte de treinamento da Escola Karen Abessia. Então, como é que faz para participar? Entra no grupo VIP do WhatsApp. É um grupo fechado, não é grupo de bom dia. Lá é só para quem tá afim de receber promoção sobre os treinamentos, tá? Só da Black Friday. Entra aqui embaixo do vídeo, na descrição, já clica. Se tiver alguma dúvida, algum problema, me chama no Instagram. Só não vai perder essa promoção de Black Friday de 2022, tá? Esse mês aqui, deletei. Por quê? Porque eu quero o mês aqui embaixo. Ó que bonitinho. Eu quero ele aqui embaixo. Tá. Gráfico montado, agora vem a Gams. Que a gente gosta de umas gambiarra boa aqui. Se funciona, a gente tá dentro. Não é isso, galera? Aqui embaixo, eu mandei uma legenda. O que eu fiz? Simplesmente, você pode digitar. Eu fui mais chique e fiz uma função transpor para esses meses. Porque eu sou chique demais. Mas aqui você pode digitar tranquilo. Seleciona, copia, vai lá do outro lado e manda colar. Pode colar como imagem vinculada. Eu deixo. E o Excel aceita. Vai aumentando, coloca exatamente onde você quiser. Ai, não acredito, Karen. Acredita, menina. É assim que eu fiz, desse jeito. Aí você pode organizar, ó, colocar seu gráfico mais pra cá, colocar essa parte mais pra cima, colocar essa imagem mais pra cá, ó, pra deixar ele... Ah, que orgulho, hein? Assim nasceu esse gráfico da parte de baixo. Beleza? Quem tem acesso a esse arquivo? Os membros do canal. Seja membro. Do lado do botão de inscrever-se tem para você virar membro. Cada aula sai por menos de R$4 para você receber esse arquivo, tá? E é tudo através do YouTube na hora. Acabou a live no outro dia, minha equipe já sobe o arquivo para vocês. Já ensinei essa primeira parte, essa segunda. Vamos finalizar agora com a parte desses botões? Gente, isso aqui é muito show de bola. Olha, eu tenho até dó de gastar em uma única live isso aqui. Devia ser uma sequência de 20 lives para ensinar a fazer isso. Mas eu sou muito legal, vamos lá. Toda vez que eu apertar esse botão, eu quero que o Excel vá para cá e jogue aqui a palavra Japão. Essa célula é a X4. Repita você na sua casa como um louco. X4, muito bem. Toda vez que eu clicar aqui no botão do Japão, o Excel não só na X4 tem que escrever Japão, mas também aqui, ó, na J4. Porque elas têm filtros. Será que é isso? Vamos tentar. Portugal. Vamos ver se Portugal também. J4 com X4. Então, eu poderia fazer uma macro. Eu podia gravar uma macro muito simples ou copiar um código de uma live de Karen Abessia e falar que esse botão tem que ir na X4 e na J4 e escrever Japão. Esse botão tem que ir na X4 e na J4 e escrever o nome de cada filial. Tá bom, vamos lá? Ó, eu fui lá nas macros, gravei uma macro e criei, sim, Brasil, fizemos isso. Essa é a linha de código super mega avançada, só que não. Olha lá. Eu só preciso falar o nome da planilha, que vai acontecer isso, que é a minha planilha apoio. X4 e J4, que são os nomes das células, que tem os filtros da tabela dinâmica. E eu falei, por favor, joga nessa célula aqui a palavra Brasil, porque essa aqui é a minha macro do Brasil. Cara, e se entrar na minha macro e digitar isso, vale? Vale. Cara, eu não faço ideia do que é uma macro. Procura aqui depois, Karen Abessia, macros Excel. Você vai achar um monte de lives específicas sobre isso se você é zerado nesse assunto, tá bom? Tá, aí eu fiz isso para cada uma das minhas filiais. Nossa, eu fiz para quantos países? Gente, é só para as filiais. São poucas. E eu vou fazer isso uma vez na minha vida. Depois que eu coloquei lá a bandeirinha que eu fui na internet, coloquei, copiei, colei uma bandeirinha. Eu fui com o botão direito, vamos fazer o do Brasil? Botão direito, atribuir macro,
Brasil. Ok. Aí quando eu aperto, ele faz o filtro do Brasil. Ó. Oh, que bonitinho. Não acredito que é tão simples. Karen, mas quanto tempo você demorou para fazer isso? Gente, eu faço isso desde os meus 19 anos. O que você vai fazer? Vai virar membro do canal e vai baixar esse arquivo para treinar. E se você não puder ser membro do canal, você vai pegar a aula, vai parar e vai fazer o exercício. Então eu tenho algumas maneiras de te ajudar. E se você quiser fazer mais dashboards incríveis como esses, e sabe como é que eu fico sabendo das coisas das pessoas? Aqui na live tem um monte de aluno que comenta e a gente vê os trabalhos deles e conversa, porque tem um treinamento que é o Dashway. O Dashway é um treinamento para aprender a fazer dashboards, não para fazer um gráfico, mas para você saber fazer análises de qualquer coisa. Por isso que eu trouxe aqui esse pensamento de KPIs. Você vai aprender a fazer KPIs de qualquer coisa. Se você quiser saber mais sobre o Dashway, é só entrar no meu site, karinabessia.com.br, e lá vai ter o meu treinamento Dashway. Como eu já disse, se tiver alguma dúvida detalhada aí, pode me chamar no Instagram também. Esses treinamentos são com aulas gravadas, para você conseguir passo a passo com o apoio da minha equipe de suporte. E, só para lembrar, o Dashway é um dos 10 treinamentos que a gente tem e que vai rolar a promoção na Black Friday. Então, se você curtiu minha maneira de explicar, já fica ligado aí que vai ter promoção especial. Cara, quer dizer então que em uma noite eu aprendi a fazer isso. Eu sei, é difícil de acreditar, mas é isso mesmo. Te dei a oportunidade aqui de aprender a fazer KPIs e já pensar como você pode aplicar isso para qualquer necessidade que tenha uma tabela e que você precise apresentar resultados. Se você gostou dessa live, já dá o like aqui embaixo e conta para os seus amigos, compartilha essa aula aqui porque ela é gratuita. Não esquece de deixar um comentário aqui de outros temas para a gente aplicar e passar para frente a corrente do bem, ensinando o Brasil e, por que não, o mundo a trabalhar com dashboards e KPIs em Excel. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, eu estou aqui, mesmo sem estar, como diria a Luan Santana. E é isso, galera. Um beijo para todos e até a próxima quinta. Tchau.